Não, mas faz total sentido o que você disse, assim, o casal está separado, mas os pais não, né? É porque tem que ter essa questão pra criança, pra não mexer com o psicológico dela, pra ela não ter problemas lá na frente, é mais ou menos isso? Sim, eu gosto de é, deixar mais claro uma coisa, tá? Porque quando a gente fala de visão sistêmica, constelação familiar, às vezes eu falo, as pessoas não entendem. Porque eu não estou falando de uma parte prática, comportamental. Sim. Então, para entender melhor assim, o que é a parte psicológica, o que é a parte mais profunda, sistêmica. Quando a gente vai falar da parte psicológica, a gente fala, é por causa do emocional, do psicológico da criança, isso pode ser muito raso. Geralmente aquilo que a gente vê, o nosso consciente, representa 3%. Quando eu falo da visão sistêmica, eu falo da alma, eu falo do coração, é o profundo. Então vamos lá, uma criança, ela tem lá dentro dela, o óvulo e o espermatozoide tiveram que se juntar para formar aquela vida. Então dentro dela, ela é metade mãe e metade pai, não é? Sim. Mas o que acontece quando os pais se separam, muitas vezes? Aquela briga de casal, não sei o quê. E aí a criança entra no meio da briga. E daí, final de semana, né? A briga judicial por causa disso. Quem vai ficar com quem, não sei o quê, papapá. E acaba que o casal, ele olha muito pra dor um do outro. Dor do relacionamento. E não olha pra necessidade da criança. Então, quando acontece isso, existe uma agressão, gera uma ferida na alma. É mais do que uma ferida psicológica, entende? O psicológico seria, assim, aquilo que a criança viu. Ela viu a briga. Então, a gente entra na experiência psíquica. Ou aconteceu com ela diretamente. Então, isso é psíquico. O que é sistêmico? Vou te dar um exemplo para ficar bem claro. É quando a mãe e o pai não brigam, às vezes, na frente da criança, mas a criança sente uma dor profunda porque a mãe, no coração dela, está excluindo o pai. Ela fala bem do pai, mas no coração dela, ela tem raiva. Então, ela é dissimulada, de certa forma. Ela cria uma estratégia psicológica para não ofender a criança, afinal de contas, ele é pai. Tudo que é estratégico é comportamental. Se ele não for sustentado numa verdade, na legitimidade do teu ser, não vai funcionar. Então, eu preciso... Lá no meu coração tá reconciliada com o passado. Ou seja, tá tudo bem, ele foi um cara que me magoou, né? Foi a minha esposa, não deu certo, mas tá tudo bem, no meu coração tô em paz com isso. Poxa, eu amo o que a gente construiu juntos, esse filho. Eu amo esse filho. Isso pra mim é o suficiente. Então ela habita no meu coração. Eu tenho um amor imenso por ela, porque quando eu olho pro meu filho e tá tudo bem ele ser parecido com ela, que eu amo o que tem da mãe nele, né? Ou que tem do pai nele. Uau, isso aqui é lá na alma. Entende? Mesmo que não tenha convívio. Mas eu acho isso muito, demais, assim. Eu tô aqui, você tá falando, Mas é muito difícil hoje um casal que se separa conseguir isso, ter esse conhecimento e essa... Eu acho que tem que passar por isso, porque é muito difícil conseguir isso, né? Eu falo por mim, eu não tenho... milindre de falar as coisas, mas eu hoje não tenho uma relação com a mãe da minha filha, hoje, não tenho. Por uma série de situações. Mas eu gostaria que eu tivesse. Eu gostaria de ter essa maturidade, de ter, mas nem tanto por mim, porque eu sou muito assim, de boa, sou um cara muito de boa, mas eu gostaria de ter essa relação e ter esse entendimento para ter uma relação boa com a mãe dos meus filhos, e eu gostaria que as pessoas, em modo geral, olhassem pro copo meio cheio, né? Não pro copo vazio, que é o que você acabou de falar. Ou seja, cara, olha a parte bom do teu relacionamento, do que você teve com a tua família. Não a parte que te desgastou, que te deixou triste, enfim. Né? Mas isso, na prática, é muito difícil de acontecer, né? Na verdade, assim, ó. O que gera essa dificuldade? Tenho dificuldade com a mãe da minha filha, que nem você está falando. Eu gosto muito de usar os exemplos reais ali do nosso dia a dia, né? Tá com dificuldade com a mãe da sua filha. Vamos lá. Onde nasceu esse problema? Você sabe onde nasceu? Sim. Não sabe. Assim, eu falo assim porque... Deixa eu dizer por que você não sabe. Porque se você soubesse, você já tinha resolvido. Sim. Tá? A gente tem que entender isso. Essa é a diferença de uma visão comportamental e de uma visão sistêmica. Na visão comportamental, tu vai para um fato. Não foi para os fatos? Fatos, isso. Exato. Fatos. Foi para os fatos. Isso. Na visão comportamental, você vai para os fatos. O coaching, por exemplo, trabalha muito com isso. Trabalha com aquilo que você vê, com comportamento. Quando a gente vai falar de uma visão sistêmica profunda, a gente está falando do inconsciente. Então, onde nasce o conflito? Ele nasce antes de acontecer.
Você sabe onde nasce o conflito verdadeiro? Nasce do amor. Sabe onde que está o amor verdadeiro? O verdadeiro amor, onde nasce todos os conflitos? O primeiro amor. Qual foi o nosso primeiro amor? Mamãe. A mãe. Então, assim, ó, o verdadeiro conflito com a tua esposa na época, não é nem com a mãe da tua filha. Tua filha ou filho? Eu tenho filha e filho. Com a mesma mulher? É. Então, a mãe dos teus filhos, o problema com ela foi lá no casamento quando ela era tua esposa. Então, não é hoje. Já veio de antes. Só que aquele problema já veio de antes. Vem lá do menino que você era. Dos problemas que você via com a tua mãe e com teu pai. As dores que você via a mãe sofrer. O teu coraçãozinho lá de criança olhava para aquilo e pensava, nossa, eu tenho que fazer diferente disso. Eu não quero que a minha vida seja assim. Lá no fundo. Ou então, eu tenho que ajudar minha mãe. Ou eu não gosto que a minha mãe faça isso. A gente olha para aquilo lá e a gente não sabe o que fazer. A gente, quando criança, a gente não tem o que fazer. A gente gera uma impotência. Aquela impotência dói o coração. A gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, o que a gente faz? Esquece. Tranca o coração, fecha o coração para aquilo. E quando chega na fase da adolescência, juventude, fase adulta, a gente busca consertar inconscientemente aquilo que não deu certo lá na mãe e no pai, na nossa história. E aí a gente rompe com uma lei que é muito importante, a hierarquia. Como assim? Na visão sistêmica, eu sei que isso é bem, parece complexo, mas não é. A mãe é grande, você é pequeno, não é? Por que cargas d'água a gente quer, quando criança, olhar para a mãe e para o pai e resolver os problemas de casal, que a gente não tem nada a ver? A gente inconscientemente quer que tudo seja harmônico, não é? A gente quer resolver para tudo, porque a nossa alma é pura. Ela vem de um lugar puro. A gente quer que tudo seja harmônico. E quando não é, a gente tem um instinto, uma necessidade imensa de querer resolver tudo. E a gente não consegue, porque a gente é criança. Então, a gente passa a olhar para a mãe querendo ser grande e cuidar dela. Rompeu com a hierarquia. Ela era grande. Eu era pequeno. Eu passo a querer ser grande, minha mãe fica pequena. Pronto. Como uma grande cachoeira, se eu inverter a ordem, ela vai conseguir jorrar aquela água maravilhosa? Não vai. Não vai. Então eu preciso receber da minha mãe nutriente, vida, né? Toda aquela força, amor da minha mãe. Quando eu começo a olhar minha mãe triste, a minha mãe chateada com o marido dela, que é meu pai, quando eu olho pra minha mãe e fico com pena dela, eu começo a enrijecer e querer ser grande para ajudar, inconscientemente. Quando chega na fase adulta, eu quero fazer melhor do que o pai fez. Eu quero ser um homem melhor do que os exemplos que a minha mãe teve. Então eu vou crescendo, buscando fazer do meu jeito. E quando eu faço isso, eu estou excluindo o jeito que foi. Então eu perdi a água da cachoeira. Entendeu a lógica? Perdi a água da cachoeira. Então eu saí da hierarquia. Logo que eu saio da hierarquia, eu fico sozinho, porque eu fico com a fonte seca. E aí começa tudo a dar errado. Começa a se esforçar, o casamento começa a dar errado, começa a perder dinheiro, começa a dar problema no fluxo, prosperidade começa a diminuir, às vezes gera até problema de saúde, geralmente os problemas são os mesmos. Digestivo, começa pelo digestivo, depois vai para dores musculares, e aí vai. É a tua vida dizendo, ei, você tá desligado da fonte. O que é a primeira fonte na Terra? São os nossos pais. Se a gente não liga a fonte na Terra, quem somos nós para ligar a fonte do céu? Que é Deus. Entendeu? A gente precisa primeiro ligar a fonte da Terra. E então a gente consegue ligar a fonte existencial, original, legítima, que é Deus. Então eu preciso olhar para qual é o meu lugar em relação aos meus pais, para entender qual é o meu lugar em relação à mãe dos meus filhos. Aí cura. Entendeu? Aí tá lá no teu coração, fica em harmonia, e eu posso olhar lá pra mãe dos meus filhos e dizer assim, agora eu entendi tudo. Não tinha a ver com a gente, tinha a ver com muito mais. Eu libero você de representar essa dor que já era minha. E aí você fica numa paz que você não tem noção. Você fica numa... Eu tô falando isso porque eu também sou divorciada e o meu caso foi muito trágico, o meu divórcio. Então, assim, eu poder olhar hoje pro pai dos meus filhos com todo amor do mundo é surreal. Assim, é possível. Só que onde é que tá a cura? A cura não tá em você forçar um relacionamento. A cura tá em você descobrir onde foi o problema de relacionamento. A causa é olhar pra minha história. Antes de conhecer essa pessoa. Antes de conhecer a mãe dos seus filhos. O que tinha lá? Vou olhar para aquilo, vou restaurar dentro do meu coração, me conectar, ligar. E aí sim. Faz sentido? Faz. Você gostou desse corte? Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente no YouTube. Clica lá que vocês vão adorar os conteúdos. Abraço.